E 3 empreendedoras vão passar por uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional para transformar o próprio negócio. Mas só uma delas vai ganhar um prêmio em dinheiro, uma mentoria que é personalizada. Eu estou falando do reality Mulheres no Comando, que estreia na Record News no dia 24 de novembro, com a apresentação da Fabi Saad. Ela conversou com a gente para dar mais detalhes sobre o que vem por aí. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Isso porque logo mais está chegando aqui na tela da Record News um doc-reality chamado de Mulheres no Comando. E, obviamente, quem vai trazer todos os detalhes, quem vai apresentar e ajudar nessa mentoria, ela que é comunicadora, empresária e também apresentadora do programa Mulheres Positivas aqui na Record News, Fabi Saad. Fabi, um prazer te receber aqui. Rafa, mas que introdução mais linda, muito obrigada. Adorei. É óbvio que tinha que ser ela, adorei. Muito obrigada. Fabi, vamos começar de fato explicando para quem está em casa o que eles vão acompanhar daqui a alguns dias. A gente tem uma estrutura de reality muito bem formada. Nós vamos acompanhar ali mulheres que, quando nós olhamos para o cenário nacional, estava olhando um dado final ali do 4º trimestre do ano passado, as mulheres atingiram um número altíssimo de 10 milhões de mulheres empreendedoras no nosso país. E agora elas vão ter a oportunidade de acompanhar através da sua plataforma e aqui conosco na Record News um reality montado para ajudar cada uma delas. Como que esse reality vai conversar com essas mulheres em todo o país? Olha, Rafa, essa sua consideração é importante. Realmente é um número muito grande de mulheres que são empreendedoras. Muitas delas são aquelas mulheres que também se tornaram mães e querem ter aí mais disponibilidade de tempo, um conforto maior na hora de trabalhar. Agora, o problema existe porque muitas dessas empreendedoras, elas acabam não gerando dinheiro. Ou seja, elas são empreendedoras, elas pediram demissão dos seus trabalhos, focando em enriquecer, em conseguir ter um negócio próspero, mas no final do dia elas não estão gerando receita. Então, através do meu trabalho do Mulheres Positivas, eu tive a possibilidade de conversar com muitas mulheres que são empreendedoras, com microempreendedoras, mulheres que estão aí no recorte de microempreendedoras da classe CDE. E essas mulheres, elas muitas vezes são as mulheres que sustentam os seus filhos, são as chefes das famílias, porque os maridos, namorados, companheiros, muitas das vezes largaram a família. Então, elas são as chefes de família, são elas que colocam arroz e feijão aí no prato das suas das suas crianças, dos seus filhos. Então, essas mulheres, elas têm um poder muito grande de transformação na nossa sociedade. É aí que eu entro nesse recorte, que eu entendo que investir na mulher é investir na família, visando uma próxima geração mais capacitada. Então, para te responder de uma maneira direta, é muito importante trabalhar com essas mulheres, dar capacitação, dar conscientização, dar ferramentas para que essas mulheres possam ter negócios que gerem receita. Porque muitas são empreendedoras, você tem toda a razão, mas muitas delas não geram dinheiro. Elas são empreendedoras, mas acabam perdendo dinheiro. Então é muito importante que nós também aqui, como jornalistas, como comunicadores, como pessoas que podemos trazer conteúdos para a massa, que a gente possa oferecer conteúdos que possam capacitar essas mulheres para que elas possam ter negócios que, de fato, gerem receita. Fabi, isso é super importante. Quando a gente olha os perfis, eles são muito variados. E esse é um cuidado que vocês tiveram na hora de selecionar essas 3 participantes. Quem for acompanhar o reality aqui conosco vai perceber que vocês tiveram esse cuidado. Nós temos ali uma delas cuidando só da parte online de uma loja que ela faz as suas vendas. Nós temos uma com uma loja física. E o terceiro caso, analisando, a gente conversava aqui nos bastidores, de uma mulher que administra uma serralheria. Então, às vezes, uma mulher nos assiste nesse instante, mas meu negócio é diferente. Será que esse modelo vai servir no meu caso? E é justamente isso que vocês vão conseguir mostrar. Não, você tem toda a razão, Rafa. E foi muito bacana fazer essa escolha, essa triagem, porque como é que nós fizemos essa triagem? Nós abrimos um Forms dentro do aplicativo do Mulheres Positivas, então as mulheres elas podiam entrar no aplicativo, baixar o aplicativo gratuitamente e se inscrever e contar a sua história. E foi muito difícil para a gente, porque foram tantas empreendedoras maravilhosas que mandaram suas histórias, que foi difícil escolher as 3. Mas você tem que ter aí uma sensibilidade muito grande em escolher quem que vai ser a grande homenageada, né? Porque no final das contas a gente está homenageando cada uma delas que está participando. E a gente tentou escolher aí mulheres completamente diferentes, de setores diferentes e fugir do óbvio, né? Que tem essa história que mulher tem que trabalhar com moda ou com beleza ou com... Não. Existem mulheres na construção civil, existem mulheres que são serralheiras, existem mulheres que trabalham
trabalham construindo casas e prédios. Então, por que não também dar visibilidade, dar capacitação e aplaudir essas mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, mas muitas vezes são invisíveis. Sim. Fabi, nesse processo todo, vocês encontraram, e durante essas mentorias, a dificuldade, elas se vendo também nessa posição, aquilo que era informado, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, elas muitas vezes assimilando essa ideia e se descobrindo, não, eu posso sim, eu quero fazer, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência suficiente, se bobear até mais para fazer o que eu preciso entregar? Não, sem dúvidas, e é um clássico, né? Você é homem, talvez você não compartilhe desse pensamento, mas existe uma síndrome de impostora muito grande entre as mulheres, e conversando com elas, ficou muito claro que muitas vezes até elas se autossabotavam. E é algo que acontece em todas as classes sociais, em todas as empreendedoras, em todas as mulheres, em todas as famílias. Então, foi interessante entender assim, você está fechando no vermelho? Você tem consciência que você está gastando mais na sua compra do que você está faturando no mês? Então, no final, às vezes, ela não fazia conta. Eu vou te dar um exemplo, tá? Clássico de mulheres que eu entrevistei no meu passado, que não são essas 3 que estiveram conosco no reality. Mas uma mulher que vendia coxinha e ela não sabia quanto que ela gastava com farinha, com ovo. Pelo final do dia, ela gastava mais nas compras do que, de fato, quanto ela fazia, quanto ela gerava de receita vendendo as coxinhas. Então, no começo da minha carreira, Rafa, eu era uma mulher muito pró o empreendedorismo feminino. Eu falava, a mulher tem que empreender, a mulher tem que pedir demissão, tem que empreender. E hoje eu sou completamente contrária a isso. Eu acho que a mulher ela tem que empreender uma vez que ela tenha, sim, capacitação. Porque senão o efeito é reverso. A gente está lutando para a independência financeira dela, mas se a mulher pede demissão e não tem informação suficiente, não entende nem um pouco de finanças, não tem condição de estruturar uma empresa que realmente seja rentável, daí é melhor ficar no CLT mesmo. Fabi, tem um outro ponto, obviamente tudo isso que você nos trouxe é super importante, esse aprendizado para que a mulher consiga lidar com suas finanças e para que ela realize um sonho de se ver livre, às vezes, de algumas amarras, algo que muitas vezes fica no segundo plano quando aparece, que é essa saúde mental durante o processo de empreender, o que é um baita de um desafio. Vocês levam isso, conseguiram trabalhar isso com elas nessa mentoria, a gente vai ver durante o reality? Não, sem dúvidas, a gente teve uma consultora específica que falava só sobre saúde mental, maravilhosa ela, inclusive, eu nem vou contar quem são as nossas consultoras, porque vocês precisam assistir para descobrir quem são essas mulheres, mas o tema da saúde mental é muito importante. Eu sou empreendedora também e quantas vezes na minha vida eu já me questionei, aliás, a gente brinca que a empreendedora de verdade, no decorrer das 24 horas do dia, ela se sente uma super empreendedora, ela se sente a pior empreendedora do mundo, ela acha que ela é uma mulher de sucesso, ela acha que ela é um fiasco, então faz parte do nosso dia a dia, a gente ter altos e baixos e faz parte, e entender que saúde mental é um item, é um componente fundamental para o sucesso, é importante para a construção aí da empreendedora e do empreendedorismo. E é importante entender também que os medos, os anseios, as inseguranças, elas fazem parte de todas as empreendedoras, em todas as classes sociais, independente do resultado financeiro que ela está tendo no final do mês. E isso é uma reflexão importante para nós empreendedoras, porque assim a gente não se sente sozinha nesse lugar. Uma vez que você ouve que uma grande empreendedora também passa por isso, quando você tem essa sensação, esse sentimento, você se sente em paz. Você fala, ela está sentindo isso, mas tudo bem, faz parte do dia a dia, faz parte do nosso corpo, dos nossos hormônios, da nossa química. Então, a gente se sente mais em paz quando a gente entende que grandes empreendedoras passam por isso. Então, se elas passam, quiçá, nós, pequenas empreendedoras. Ou seja, tem que engolir o choro e tem que ir em frente mesmo. Fabio, eu fico imaginando o tamanho de um peso, porque quando nós olhamos a realidade feminina, como você está trazendo aqui muito bem, historicamente, a mulher que decide trabalhar fora, conquistar sua independência, quando ela volta para casa, ela vai administrar a sua casa. E o homem não vive nesse panorama. É dificílimo encontrar um modo contrário. Eu imagino que, conhecendo a realidade dessas mulheres, é possível fazer um paralelo, entendendo como elas conseguem se tornar empresárias mais eficientes, também fazendo uma gestão da sua vida pessoal. Esse tema talvez seja o tema fundamental de todo o trabalho que eu faço, que é o tema das tarefas domésticas, né? Eu dei uma entrevista há um tempo atrás e eu disse que a emancipação feminina ela precisa começar em casa antes dela sair da porta para fora, porque uma vez que você tem um equilíbrio das tarefas domésticas, aí sim você vai conseguir ter tempo para estudar, para prosperar em qualquer profissão ou qualquer sonho que você tiver da sua vida. Falar de mulher não é mimimi, é falar sobre uma próxima geração mais capacitada, onde todos nós ganhamos, não só as mulheres, não só as meninas, mas
todas as pessoas. Isso é super importante. Fabi, sem dar muito spoiler, eu sei que você montou um painel para avaliar, então, essas 3 participantes durante as suas tarefas, aquilo que vai ser realizado durante o reality show. Dá para contar quem são ou dá só um spoiler pequeno? Quem faz parte dessa banca pesada que vai verificar o passo de cada uma delas? Foi difícil, Rafa, foi difícil, mas assim, eu não poderia deixar de fora o Alberto Leite, que é o meu sócio. Ele é um dos maiores cases de empreendedorismo desse país, então ele de fato conseguiu ir do zero ao topo, construiu um negócio absolutamente bem sucedido, então ele foi a minha primeira escolha. Depois dele eu convidei a Maria Antonieta Russo, que é vice-presidente da TIM, também uma mulher que sozinha construiu a carreira dela com muito esforço e com muito suor e traz muito orgulho para nós mulheres, uma pessoa que conseguiu do nada construir uma carreira desse tamanho. E a Sawane Bispo também, que é uma mulher que ela é mentora não só no Brasil, mas na África, que tem uma carreira de muito sucesso, ajudou muitas mulheres. Foi difícil, mas esses foram os 3 nomes que a gente escolheu para avaliarem as nossas 3 mulheres positivas aí, mulheres que estão aí no comando das suas carreiras e que querem ascender, porque na hora, Rafa, para a gente eleger a vencedora, que não fui eu, foram eles, você tem um monte de quesito aí específico que você tem que avaliar e analisar em cada uma delas, né? Então, tinham que ser pessoas muito sensíveis, que realmente lutaram e conseguiram chegar lá sozinhas e sozinhos para conseguir avaliar aí no detalhe quem é a mulher que realmente evoluiu mais nessa jornada, qual foi a mulher que está mais disposta a engolir mais sapo, porque acho que a pessoa bem-sucedida, a frase do Churchill, sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Sem dúvida, Fabi, foi um prazer te receber aqui. Lembrando para quem nos acompanha, a estreia dia 24 de novembro, às 10h30 na Record News. Foi um prazer te receber, vai ser um sucesso reality com certeza.